programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E como sempre, convidando você para fazer parte dessa grande corrente do bem. Afinal de contas, a paz, ela tem que ser construída. Assim como a violência foi construída durante os anos, através das guerras, dos conflitos mal resolvidos e também resolvidos de forma violenta. Nós temos que aprender outras formas de resolver os nossos conflitos diários. E nós podemos sim praticar o bem, praticar a paz, através do respeito às diferenças, através de olhar o outro como se fosse o seu irmão, como se fosse alguém da sua família, com muito amor. E assim a gente pode construir essa sociedade melhor que a gente deseja, porque afinal de contas tudo começa dentro de nós, vai para a nossa família e depois vai para a sociedade. E da sociedade volta de novo para a nossa porta, para a nossa família. Se nós tivermos essa consciência, nós vamos respeitar mais a todas as pessoas e também ao meio ambiente. Manter o meio ambiente, porque se a gente destrói o meio ambiente, sabe o que acontece? A gente está destruindo a nossa casa, está destruindo a possibilidade de vida no futuro. Então vamos cuidar uns dos outros e cuidar do meio ambiente também. E o programa Trilha Social, ele é um programa que está à sua disposição, a você que faz um trabalho social transformador, a você que transforma vidas. É só você entrar em contato conosco que nós teremos muita alegria em trazer você para cá para compartilhar o que você faz. É só você entrar em contato pelo programa trilhasocial@abal.com.br e se você ainda não faz nenhum trabalho, você pode entrar no Face, Programa Trilha Social, e lá tem todas as pessoas que já passaram por aqui. Assista, ouça a história de cada um, como elas fizeram, o que tocou o coração delas para estar fazendo um trabalho social, transformando vidas, e você vai se inspirar em uma delas e vai também caminhar. Se inspire, se engaje em algum projeto social, ou então, se você tem uma ideia e você tem um projeto, coloque ele em prática. Vá em frente, faça o bem, sempre. É o melhor caminho para uma sociedade melhor. E falando numa sociedade melhor, hoje nós estamos aqui com uma pessoa ilustre do cenário nacional, que é um ator e também diretor, Licurgo Spínola, que tem estado aqui em Alagoas, sempre fazendo o bem. É uma alegria recebê-lo em nosso programa. É um prazer estar aqui novamente, viu? Aqui no programa, aqui em Maceió, aqui em Alagoas. Isso, a Licurgo Spínola, além de ator e diretor, é um ser humano que tem tentado promover, principalmente aqui em Alagoas, que ele vem sempre para fazer trabalhos sociais, trabalhar com alunos, fazer oficina de teatro Identidade. É um trabalho maravilhoso. Mas dessa vez ele esteve aqui em Alagoas também na segunda festa literária do Pontal da Barra. Me fale um pouco dessa sua experiência de trabalhar com jovens. Você tem trabalhado nas escolas, tem trabalhado com crianças, tem trabalhado com adolescentes. Que cenário você tem encontrado aqui? Bom, eu acho assim, primeiro é muito bom sempre participar de festas literárias, né? De feiras literárias também. É ótimo ver o jovem voltado para a literatura, né? Interessado em ler mais. Eu acho que hoje nós estamos vivenciando uma crise no mundo editorial, né? Grandes editoras estão sendo fechadas por falta de consumo, né? Então isso retrata um Brasil lendo pouco. Mas talvez, além da falta de consumo, nós temos também uma literatura, os livros estão num preço, você acha abusivo? Ah, sim, não é acessível a muita gente, né? Mas as festas literárias, as feiras literárias entram nesse sentido. Mas nós também temos o recurso dos sebos, que são livros usados, que são sempre bem mais em conta. Mas eu acho que, na verdade, essa crise literária vem muito pela falta de incentivo, de estímulo ao jovem para a leitura, né? As nossas escolas estão cada vez lendo menos, né? E a questão da internet também, onde o jovem gosta de ler apenas manchetes, apenas títulos, né? Apenas fofocas, então se interessa pouco pela leitura. É uma pena, porque um povo que lê pouco, sabe pouco, e sabe pouco dos seus direitos. Acaba sendo um povo manipulado, né? Acaba virando gado mesmo. É o que a gente está vendo acontecer no Brasil atualmente. Então, é sempre bom participar de festas literárias, de feiras literárias, que você vê esse resgate. Essa tentativa de resgate
né, frente ao jovem para que ele se interesse mais pelo livro. Você fala, né, a importância, né, que o jovem se interesse mais pelos livros. E nós vemos as festas literárias que iniciaram, quem iniciou esse processo foi Carlito Lima. Deixo aqui o meu abraço a você, muito obrigado. Você tem feito a diferença aqui nesse estado com as festas literárias, levando muita cultura, em todos os sentidos, em vários bairros, e está crescendo cada vez mais. E o Carlito é escritor também, é um né? escritor, e o mais importante, ele é uma pessoa que já está com a idade mais, vamos dizer assim, ele já está na melhor idade, né? E assim, ainda tem muita energia para levar para o jovem, a preocupação dele com os nossos jovens. Sim. Eu acho que tem uma preocupação da sociedade em geral, principalmente dos nossos governantes, pais, né, dos alunos principalmente também, que tipo assim, você tem que incentivar a leitura desde cedo, porque a criança que não aprende a ler cedo, ou que não se interessa pela leitura, ou que não é incentivado a ler desde cedo, dificilmente se torna um adolescente que gosta de ler e dificilmente vai se tornar um adulto que gosta de ler. Então nós estamos voltando, tem um retrocesso em relação à leitura no Brasil, né? Isso é uma pena, porque nós temos grandes escritores brasileiros, né? Grandes nomes, né? Já consagrados e sempre surgindo novos escritores, né? A própria internet ela trouxe a possibilidade de novos escritores serem lançados, né? Através de editoras virtuais, gráficas virtuais. Então, o fazer um livro ficou mais em conta. Né? E a questão do sebo, que eu volto a falar, eu sou um rato de sebo, eu adoro comprar livro usado. Acho fantástico, achar um bom livro, um bom preço. Então, acho que incentivar o jovem a isso. Né? E existe até uma campanha agora que a gente está lançando no Brasil, que tipo assim, dê de presente de Natal um livro. É verdade. Né? Ofereça o presente de Natal livros. É importante a gente resgatar essa indústria editorial no Brasil, né, que ela está se acabando. Nós já tivemos no Rio de Janeiro, tivemos o fechamento de uma livraria, a Livraria Cultura, uma livraria maravilhosa, linda, fechou por falta de consumidores. E a gente está agora com o problema da Saraiva também, que está para fechar. Então, isso é falta de consumo. Então, compre livros nesse Natal, deem livros de presente. E eu acho que mais do que isso, os pais incentivarem os filhos a ler. Né? É importante. E o pai também tem que ler, né? Sim. Porque se o pai não lê, dificilmente ele vai incentivar esse filho. Isso faz uma diferença absurda. Por exemplo, eu que trabalho com jovens no teatro, né, com adolescentes e pré-adolescentes, eu percebo muitas dificuldades que eles têm de leitura de textos, pequenos textos, de compreensão de textos, de interpretação de texto, da escrita também. Então, por falta de leitura, porque quando você lê mais, você escreve melhor, você tem uma compreensão melhor das coisas, você tem uma interpretação melhor do texto, né? Flui mais, e se você aprende a ler em voz alta, melhor ainda, que você se torna uma pessoa mais articulada para falar, acaba tendo um pouco mais de poder de oralidade, né? Exatamente, menos tímida. Faz uma grande diferença, né? Você encontrar nas escolas que eu faço oficinas, escolas que incentivam a leitura e aquelas que nem tanto, a diferença é crucial, assim, né? O aluno que lê, a participação dele do teatro é muito grande. E o importante é que aqui em Alagoas, né, com esse trabalho que o Carlito Lima tem feito, que começou a sociedade civil se movimentando para fazer feiras literárias. O que aconteceu? Nós temos um deputado, um vereador que abraçou a ideia e lançou uma lei para que seja lei dentro da Barra, do Pontal da Barra, para que entre no calendário esse momento, que essa festa ela se perpetue. É muito importante que a gente comece a trabalhar dentro da Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, leis que incentivem esse tipo de acontecimento como uma festa, assim como a gente tem o Carnaval, assim como a gente tinha as Caminhadas pela Paz, assim como a gente tem a Semana de Cultura de Paz. Então tem que tirar essa lei do papel para que nesses momentos, pelo menos em algumas vezes por ano, a gente pare para pensar o que a gente está fazendo. A gente está lendo, a gente está promovendo a paz, como é que estão as escolas, o que nós estamos incentivando os nossos jovens e a nossa sociedade. Eu acho que isso já é o resultado de um descaso em relação ao professor, né? Então, a desvalorização do professor chegou nesse lugar da desvalorização da leitura, desvalorização da escrita, da desvalorização do ensino, né? Então, a gente vai chegando em lugares perigosos e onde repercute agora, por exemplo, a questão da escola sem partido.
Entendeu? É um absurdo isso. É como eu dissesse, crianças não pensem, entendeu? Alunos não pensem, apenas decorem o que está no livro. Então, isso é uma falta de reflexão. E isso é um problema que a gente vai enfrentar daqui para frente, seríssimo, que é justamente ter gerações de jovens sem pensamento, né? Simplesmente gado. Sem senso crítico. Sem senso crítico, exatamente. E isso é um problema, isso é um perigo. E daí você tem cidadãos que não pensam, obedecem. E isso não é bom para nenhuma nação. E até porque, para a gente poder evoluir, nós temos que ter criatividade. Se você abafa esse jovem para que ele não seja criativo, para que ele não pense, automaticamente... Você gera um jovem frustrado. O que acontece? E uma sociedade frustrada. Exatamente. Você limita o pensamento do jovem, né? E não tem como você proibir ele de pensar. Né? Ele vai continuar pensando, só que ele está proibido de manifestar o pensamento. Isso vai gerar uma frustração, e essa frustração vai gerar o quê? Um ódio. Esse ódio vai gerar o quê? Violência. Então a gente vai ter cada vez mais escolas violentas. Né? E isso é um problema que a gente já enfrenta absurdamente no Brasil, de brigas dentro das escolas que às vezes culminam em morte de alunos. Né? E isso é um problema sério, o bullying é muito sério no Brasil. Isso tudo é falta de educação. E aí, assim, é a falta de educação. E é importante, por exemplo, dentro da escola, ter teatro, por exemplo. Sim. Ele deveria ser algo que entrasse dentro do currículo, porque o teatro, ele ajuda você a se colocar. Você estava colocando... numa palestra que você fez, falando sobre Hipócrates, né? O hipócrita. Hipócrita, né? O hipócrita. Aí, o que é o hipócrita? Porque os atores, antigamente, eles eram considerados hipócritas, né? Que eles eram aqueles que fingiam ser outro. Né? Hoje em dia, a hipocrisia virou um termo pejorativo, né? Você chama alguém de hipócrita, assim, você é um mentiroso, você é um falso. Mas antigamente ele tinha esse sentido na definição do ator, que o ator fingia ser outra pessoa, né? Então, tudo isso vai se perdendo durante o tempo. Eu acho que essa questão do teatro nas escolas é essencial. Não só o teatro, a arte como um todo. A dança, a música, a poesia, a literatura, o teatro, entendeu? Artes plásticas, tudo isso é importante, porque o jovem precisa se expressar. Né? E se ele não tiver um canal criativo de expressão, ele vai se tornar, às vezes, uma pessoa violenta ou reprimido, né? Passivo, quieto, no seu canto, porque não sabe mais como se expressar, ou violento, né? Aquele ativo violento que acaba machucando os outros. E é o que a gente está vendo isso, a gente vive uma sociedade muito violenta, justamente por falta da arte. Porque a arte é um processo de transformação. Você tem na educação um processo de formação e de informação. Mas a única coisa que consegue transformar o ser humano é através da arte. E a arte faz com que você vivencie. Quando você fala do hipócrita, de se colocar no lugar do outro, a gente tem que pensar o seguinte: nós só podemos mudar a nossa sociedade quando a gente se coloca no lugar do outro. Quando você consegue ver o que o outro, vestir o sapato do outro e andar um pouco com o calçado dele para empatia pelo outro. Sem isso a gente não muda nada. A gente viu agora nessas eleições justamente essa falta de empatia, entendeu? As pessoas estão muito assim intolerantes com a diversidade. E a nossa sociedade é uma sociedade justamente rica, né, interessante, justamente pela sua diversidade. Entendeu? Isso que é importante. Então, tem que ter esse respeito pelo pensamento do outro. É diverso do meu, é o pensamento dele. Mas a postura dele é diversa, tem que respeitar. O respeito em qualquer circunstância. Tudo começa pelo respeito, Tudo exatamente. começa pelo respeito, e é verdade. O programa Trilha Social vai com um pequeno intervalo agora e nós voltamos já já e estou esperando você. Até já. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Parece que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. Agora ele tá caminhando a cura dele. Falta pouco. Uma vitória pra mim e pra ele.
programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo. Nós estamos aqui conversando com o ator e diretor Licurgo Espínola, falando de todo o trabalho que ele tem feito aqui em Alagoas, o trabalho voluntário, trabalhando com jovens, participando de feiras literárias, participando também de todos os trabalhos que são feitos pelo Maceió Voluntário. E assim, Alagoas agradece essa sua participação, porque quando uma pessoa que vem de fora para contribuir com a melhoria da nossa sociedade aqui em Alagoas, nós temos que estar sempre de braços abertos para recebê-los. Você participou de shows beneficentes aqui o ano passado. E como é que foi essa experiência? É sempre bom você poder colocar a sua arte, o seu talento, a sua criatividade a favor do bem, eu acho, da construção, né? Acho que é muito legal você poder ajudar a construir uma sociedade melhor. E a partir do momento que eu encontrei vocês, através do Maceió Voluntário, então foi uma ponte muito legal de eu poder estar exercendo isso, né? Então já fizemos Caminhada pela Paz, já fizemos caminhada dentro da Bienal, né? As oficinas todas que nós já fizemos, o show, né? O show do Vozes pela Paz, que foi muito legal, foi minha primeira direção de show, eu adorei fazer. E agora, mais uma vez, com o Teatro Identidade, estamos fazendo essa oficina, né? Trabalhando com o teatro com os jovens. Então é muito bom poder participar disso. Eu acho que o artista ele tem esse direito de fazer isso, mas também esse dever de participar dessas campanhas, entendeu? É uma forma de você emprestar sua imagem, né? Exatamente, a boas causas, né? Então, acho que é importante. Eu me sinto muito feliz de poder participar. Gosto muito. E nós aqui de Alagoas nos sentimos também presenteados pela sua presença e pelo seu trabalho e pela sua disponibilidade. Aqui em Maceió, você está, nesse momento, com uma oficina de teatro e identidade através do Ponto de Cultura do Maceió Voluntário, Casa de Música e Cultura de Paz. E você, para fazer esse trabalho, são muitos jovens, né? É claro, uma oficina, você não pode colocar a escola inteira, mas é muito importante que os alunos que participem, eles vão ser escolhidos, né? E depois disso eles vão ter uma peça, essa peça tem uma culminância. Como é que você encontrou o quadro dos alunos? Nós estamos aqui na escola Municipal Elizabeth Anne Lira. É uma escola que é no Benedito Bentes, acho que 3, bem na periferia da periferia do Benedito Bentes, né? E, assim, a diretora teve uma receptividade maravilhosa. Eu quero agradecer lá a diretora Fabiana Carla, né? Isso. Ao funcionário também lá, o Nogueira, que tem dado uma força muito legal. É bom estar lá nessa Escola Municipal Anne Lira, o Benedito Bentes, que eu sei que é um bairro de periferia, né? Muito carente em relação a muitas coisas. Eu percebi, assim, os jovens, assim, muito tímidos, né? Retraídos, mas com vontade de dizer coisas, de falar, de se expressar. Isso é importante, porque a timidez a própria oficina resolve. Né, já estamos aí indo para um terceiro dia de trabalho que foi, então esse terceiro dia a gente já viu um grande resultado, né? Em 3 dias de trabalho já se apresenta um grande resultado em relação à timidez, né? A partir do momento que a timidez ela é ultrapassada, começa a aparecer a questão da criatividade, né? Então os jovens eles se tornam mais aptos a criar, né? Porque eles começam a ficar mais ávidos de se expressar. E ali, com certeza, o resultado foi muito bom, né? Os jovens gostaram muito de fazer, a plateia curtiu também o resultado. As minhas oficinas sempre acabam com a culminância da montagem daquele trabalho de uma semana. E uma semana a gente está trabalhando a questão de confecção de uma peça, né? Criação e elaboração dessa peça. No último dia, no domingo, geralmente a gente apresenta na culminância essa peça para a comunidade, para os pais, amigos, para os colegas de escola. E sempre dá certo. E o importante em pouco tempo, é impressionante nós vermos assim, a necessidade. Eu acho que o nosso jovem ele está tão carente quando você oferece algo que dá a ele oportunidade de se expressar, porque o jovem ele precisa de se expressar e às vezes ele não pode dizer o que pensa. E o teatro ele abre esse espaço. Sim. O teatro tudo é possível, né? Eu trabalhei já com dependentes químicos em tratamento, então, tipo assim, quando as pessoas falam, mas o rapaz é viciado em crack, dificilmente vai conseguir fazer uma coisa. Não, e os resultados foram fantásticos, os resultados que nós tivemos nas oficinas. Então, todo jovem, ele está necessitado desse espaço para se expressar. Ele tem algo a dizer, né? Então, o teatro oferece esse espaço. Eu lembro que ele sempre perguntava assim para mim, mas eu posso falar qualquer coisa? Você pode falar o que você quiser.
né? Então ele começa a se colocar e dizer assim, eu tenho voz ativa, eu sou um cidadão, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa. Isso faz diferença. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas oficinas e eu percebo claramente que no início você deixa que eles expressem tudo o que eles desejam e trabalha com aquele conteúdo que eles trazem. Sim. Porque são conteúdos, muitas vezes, de sofrimento, de dor, e eles colocam aquela dor para fora. E depois, então, com todo aquele conteúdo, você vai conduzindo, e eles próprios, né, você dá a oportunidade deles refletirem, pensarem, terem um senso crítico e buscarem uma solução. Sim. E eles próprios acabam, dentro da história deles, apontando a solução. A proposta é justamente isso. Por isso que é a oficina Teatro Identidade, porque o resgate da sua identidade, né? Da sua própria identidade, entendeu? Humana, né? Exatamente. E ele deixar de ser simplesmente massa, né? Eu pertenço a esse coletivo disforme. Não, ele tem uma identidade própria, que é importante ele participar do coletivo, mas como indivíduo, não como massa, né? Não como massa de manobra, não como gado, né? Marcado. Ele simplesmente como um indivíduo, que tem um pensamento diferenciado, um pensamento individual. Isso que é importante. E que saiba atuar, né? Que saiba Exato. que ele é um cidadão, que ele tem valor. E essa questão dos valores também a gente tem sentido muita dificuldade no nosso mundo, né? Nós temos muitas organizações mundiais trabalhando valores. Falta de ética, né? A gente tem aí nos governantes brasileiros uma grande falta de ética, né? Então a gente está sem referências, né? Os jovens estão sem referências, né? Políticos corruptos, sem ética. Então diz assim, como fazer? Né? Eu me identifico com quem? Né? Então, por isso que o jovem vive muito no mundo da fantasia. Ele se identifica com super-heróis fantasiosos, né? Ficcionais. Ele não tem heróis nacionais, não tem heróis verdadeiros, né? E a própria falta de educação nas escolas faz com que os heróis verdadeiros, nossos heróis nacionais, sejam apagados, ou a história seja manipulada, né? Que nem a própria história dos negros, né? Que a gente aprendeu que eles eram os escravos. Não, eles eram pessoas da África que foram escravizados, né? Então a história é sempre manipulada. Seres humanos, exatamente, são seres humanos que foram trazidos para o Brasil como escravos, escravizados. Eles não nasceram escravos. Né? Então essas histórias são sempre manipuladas e as pessoas vão acreditando naquilo, porque aquela coisa que se diz assim, uma mentira repetida muitas vezes acaba virando uma verdade. E a gente tem esse processo na nossa educação sendo muito mentirosa, né? E o que acontece justamente, o jovem lê pouco, então ele não tem como discernir, isso é verdade, isso é mentira. Ele procura pouco, ele aceita a mentira. A gente viu agora nessas eleições muitas mentiras. E o jovem aceitou, simplesmente, porque tem falta de leitura. Exato, falta de conhecimento, de informação, não busca, não avalia, isso é muito importante. Você também, nós vamos falar um pouco mais sobre essa oficina, mas você também foi convidado para fazer um filme que fala sobre a vida de Allan Kardec. Esse filme é maravilhoso, estreia ano que vem, 2019. O Allan Kardec, quem fez é o Leonardo Medeiros, um ótimo ator, né? E eu fiz um cientista que é contrário, é colega do Allan Kardec, o Babinet, mas ele é cientista, né? É cético, ele não acredita na questão da espiritualidade, e ele se confronta muito com o Allan Kardec. E foi um filme muito bem cuidado, a questão da arte, iluminação, fotografia, o roteiro, um filme muito bonito. Allan Kardec, o filme em 2019, vale a pena ver. Vale a pena. E você fazendo esse filme, falando em Teatro e Identidade, quando você participa de algum filme, você também participou de novelas na Record, fazendo papéis bíblicos, né? Você se defrontou. É claro que para fazer um determinado tipo de papel, você tem que entrar no personagem. E você teve a oportunidade de viver esses personagens. E agora você está vivendo um personagem que é espírita. Sim. Como é que você avalia dentro de você? É claro que existe um senso crítico dentro de você. Como é que você avalia essa questão, não da religião, mas da espiritualidade? Cara, eu acredito que Deus é amor, entendeu? Se Deus é masculino, feminino, não interessa. Ele é amor. O amor não tem sexo, o amor não tem gênero, entendeu? É um sentimento. Então não interessa qual religião que esse amor se manifesta. Se é para o bem, está valendo, entendeu? Eu acompanho por isso. Então eu circulo bem em todas as religiões, desde a Umbanda, o espiritualismo, a evangélico. Eu consigo permear por todas elas, porque o meu pensamento é esse: Deus é amor e pronto.
E o respeito, né? O amor, Respeito, o amor exatamente. respeita a quem ama, todos, respeita, né? É verdade. E na questão do Allan Kardec, você faz justamente um papel que é contrário. Sim, Como ele, é que ele você... é o cientista, o cético, né? Mas ele acaba sendo convencido, né, pela dedicação do próprio Allan Kardec, né? Porque o próprio Allan Kardec, ele era um cientista também, cético, ele não acreditava. ele também. Mas ele foi pesquisar. Essa questão do estudo é importante, da pesquisa é importante. Porque o livro dos Espíritas, né? O livro dos Espíritos, ele só se tornou, ele é um documento científico, na verdade. Porque o Allan Kardec, ele criou um sistema de avaliação de todas as manifestações. Então não era uma coisa assim, tipo, folclórica ou algo fantasioso. Não, ele criou um sistema científico para avaliar todas as manifestações. E foi criando justamente esse parâmetro. Foi registrando. Então foi um registro científico, daí onde ele chegou à conclusão que realmente existe uma manifestação espiritual. Alguma coisa além da matéria, além exatamente. da matéria. E com certeza, né, até o próprio Einstein diz, né, Sim. que nós somos matéria, nós somos energia condensada. Sim, Freud mesmo no fim da vida também chegou à conclusão de existe algo mais que eu não entendo. Isso. Que não é o pensamento, não é a psique, não é matéria, é algo mais. E a própria ciência diz que a energia, ela não se destrói, ela se transforma. Sim. Então, se ela se transforma, nós somos energia. Sim. Então, nós vamos nos transformar em energia. Mas que energia é Que essa? energia boa que a gente seja. Que seja, né? Que Que seja uma boa, energia exatamente. positiva. Assim, Isso é muito legal, porque você tem o poder de transformação da energia. Até na questão de curas, no sentido de você autocura, né? Através do pensamento, do sentimento. Porque se você é energia, por que você vai ficar emanando uma energia ruim para fora e para dentro? Então, emane energia boa. Isso. Né? Para fora e para dentro, a sua autocura. Dizem que aquilo que você emana, você traz de volta para Exatamente. você, né? E aquilo que a gente sempre fala aqui no programa, promova a paz para ter a paz de volta na tua A casa. paz começa em mim. Começa em mim, começa em você, começa em cada um de nós. O teatro, esse teatro da Escola Municipal Elizabeth Anne Lira, vejam, aqui você colocou, gostaria que você explicasse esse nariz de palhaço. Esse foi um trabalho gráfico que eu fiz, né? No sentido de colocar, tipo assim, a vida em preto e branco, através da arte, ela vai se tornando colorida. E o nariz do palhaço é justamente para dizer assim, não tenha medo de ser ridículo, não tenha medo de pagar mico. No teatro você pode pagar mico à vontade. Né? Então, o jovem, ele precisa, quando ele entende que ele pode fazer isso, ele perde a timidez. Sim. Não é? Ele se torna sem vergonha. Ele se torna sem vergonha no bom sentido, né? Exato. E é muito importante até para que ele possa viver a vida dele plena na sociedade, para buscar um trabalho, para se relacionar com os outros, saber se conduzir, saber dialogar. E então o teatro sempre vai ser uma grande ferramenta pela cultura de paz. E Licurgo Spínola está aqui para isso. Nós estamos chegando na reta final do nosso programa. E eu gostaria que você, por favor, deixasse uma mensagem para o nosso povo, para que eles possam receber isso dentro de seu coração. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, façam arte, né? Vão ao teatro, leiam livros, apreciem boas músicas, né? Vão aos museus, né? Participe da vida artística mesmo, que é importante. Todos nós somos artistas de uma forma natural. Então, deixe-se o seu artista se identificar com a arte, né? Leia mais, pesquise, não se deixe enganar. Estude. Isso é muito importante. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem e eu vou estar esperando você aqui, sempre com novidade, pelo bem e pela paz. Até lá!